Tu toca, beleza? Oi, Gravando. pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um UbiTalks, que hoje conta com o Super Lipe, falando sobre o desafio do engajamento à distância. Nessa conversa serão apresentados ações e técnicas implementadas e testadas na posição de liderança ao longo de um ano, para manter um time completamente remoto, motivado, comprometido e feliz com o seu trabalho. E daí, falando um pouquinho a respeito do Lipe, que provavelmente vai entrar um pouquinho mais sobre a carreira dele na sequência, ele começou sua carreira em marketing digital, como CS na Resultados Digitais, onde se desenvolveu em inbound marketing, né, marketing de conteúdo, orientando clientes sobre estratégias de marketing digital. Depois disso, de 2015 a 2016, ele dirigiu o marketing da empresa Solgenius, e-commerce focado em infoproduto e serviços de coaching, onde implementou um clube de assinatura mensal para estudantes de concursos. Hoje, ele está atuando como Head de Growth na Health Tech Assina Saúde, responsável pelo marketing e jornada de vendas no touch da startup. Seja muito bem-vindo, Lipe. Obrigada por aceitar esse convite para esse espaço de troca. E agora é Obrigado, contigo. Beta. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês que eu fiz. Não esperem muita coisa, eu peguei. Me digam se vocês estão vendo minha tela, tudo bem? Estamos. Então, bom, beleza. Só uma dúvida. Eu apareço em cima da tela de vocês ou não? Vocês estão vendo a tela cheia? Estamos. Você aparece para mim. Para mim também. Mas Hum. tá, eu não estou em cima da apresentação, né? Não, não, amor. Ah, então tá ótimo. É que eu Tá tô me só a vendo em cima da apresentação. apresentação. Tá bom. Bom, pessoal, eu vim falar hoje sobre o desafio do engajamento à distância aqui. Deixa eu passar aqui, peraí. Eu sou o Felipe, eu tenho 41 anos, eu trabalho com marketing digital e produtos digitais, já trabalhei no varejo, já trabalhei em telecom e agora estou de Head of Growth de uma startup de saúde em São Paulo. Faz 10 dias que eu comecei lá. E, na verdade, vocês devem até se perguntar, né? Meu Deus do céu, mas quem é ele? Como é que ele... Qual a experiência dele que ele tem com trabalho remoto? Eu tive a experiência de trabalhar remoto... Eu pude trabalhar remoto duas vezes. Uma vez foi quando eu saí da RD e fui para um e-commerce de infoproduto. Então, o time era todo remoto e foi onde eu tive minha primeira experiência de trabalho remotamente. Eu assumi a gestão desse canal, mas era pouca gente na época, não tinha a responsabilidade não era tão grande e era uma coisa um pouco mais autônoma, não tinha tanto processo, não tinha tanta estrutura, diferente da última experiência que eu tive e que me fez tomar algumas conclusões e experimentar muito ao longo desse um ano que eu fiquei na frente dos canais digitais da TIM. Fui responsável por toda a gestão do site TIM no Brasil. Então, eu fui contratado em março do ano passado. Eu tinha uma expectativa que era aí, não sei quem é que aqui, se alguém aqui teve a possibilidade ou a oportunidade de conhecer o prédio da TIM, fica na Barra da Tijuca, são duas torres de vidro maravilhosas, parece que tá entrando em Dubai, assim, você entra lá, é muita ostentação, mas é um prédio muito legal, muito maneiro, com uma baita de uma estrutura, e eu tava muito animado, cara, consegui essa vaga, que era uma vaga super legal, com um trabalho que eu amo fazer. Eu cuidava de duas squads de produto lá, duas squads dentro do site, né, dentro do site Team, depois viraram três. E aí eu tinha expectativa, cara, legal, vou trabalhar lá. Eu tava vindo de um cenário onde eu tava dando consultoria de casa, que eu não tava mais curtindo também, quando de repente, na semana que eu comecei, foi a semana que começou o lockdown no Rio de Janeiro. E aí eu pensei, bom, já sei que vai ser home office, então a gente vem com aquela expectativa de home office, de ter seus horários, de ter uma vida mais leve, de não precisar ir para o trabalho, onde tudo supostamente fica um pouco mais fácil na sua vida, assim. Só que a gente está num cenário um pouco diferente de home office, né? A gente não está num home office normal, a gente está num período de um home office forçado através por causa de uma pandemia. E essa pandemia ela acaba impactando de várias formas na nossa rotina, em como a gente está
e como a gente está se comportando até mesmo. Então, na verdade, a nossa realidade ela fica uma coisa um pouco distorcida do que a gente imaginava quando a gente pensa, trabalho home office, legal, maneiro. Então, acaba ficando uma coisa um pouco desesperadora, assim. Essa aqui, bem no cantinho aqui, vocês veem a vista. Eu tinha um escritório, era um pedaço da minha casa, onde eu ficava olhando para uma parede o dia inteiro. Então, a expectativa que eu tinha de home office também já não era tão fantástica quanto... A realidade não foi tão fantástica quanto que eu esperava, né? E aí, esse cenário hoje que a gente está vivendo, ele começou com uma coisa de muito medo. Então, todo mundo, eu, meu time, meu pai, minha mãe, vocês, talvez todo mundo lembra que foi uma época que as mortes estavam assustando muito. A gente viu aquele cenário na Itália. Então, todo mundo meio teve um certo pânicozinho, assim, tipo, todo mundo estava se cuidando mais. Eu acho que era uma etapa onde as pessoas estavam mais preocupadas e temendo de verdade o vírus. Só que a gente também chega numa fase desse processo onde a gente começa a enfrentar o tédio. Então, a gente começa a ficar de saco cheio da nossa rotina e do que a gente está fazendo. E isso assim como passa para mim, que estava assumindo uma posição de gestor, de líder, todos os liderados também estavam passando por essa mesma situação. Então, você tinha que pegar e tinha que começar a aprender a lidar com isso. Tipo, a gente sabe que esse medo constante, o tédio constante, eles acabam trazendo estresse de alguma certa forma. Seu cérebro não consegue ficar convivendo com medo o tempo inteiro. Então, as pessoas meio que enfrentaram uma paralisia nesse momento. E aí era importante você entender como as pessoas estavam se comportando e como elas estavam reagindo a esse cenário. E cada pessoa tem uma história, cada pessoa vai reagir de uma forma, para entender o que você vai fazer. Porque nesse período a gente perde todas as nossas âncoras. Tudo que a gente tinha de base para a nossa rotina, ou para o que eram nossas válvulas de escape, seja fazer exercício, seja ver os amigos, ir para uma balada, passear, ir numa feira, andar sem máscara, coisa simples, a gente perde, a gente não tem mais isso. Então, nossa rotina ela passa a ser uma coisa toda dentro de casa, ela acaba se misturando muito com o nosso dia a dia e a gente eu pelo menos acabei me entregando para o trabalho de uma forma muito intensa, porque eu não tinha mais muito o que fazer. E a gente acabou entrando numa rotina, eu acredito que muitas pessoas aqui também, de não conseguir separar muito o limiar do trabalho com as coisas do dia a dia. Então você fica numa rotina. Eu, por exemplo, cara, estava tudo bem para mim eu trabalhar 10 horas por dia, porque eu não tinha outra coisa para fazer. Eu poderia estar lendo um livro. Fui entender isso muito depois, que como estava afetando psicologicamente. Então, o cérebro da gente ele vai se desgastando, ele vai sobrecarregando com isso. E para isso, você criar válvulas de escape que te possibilitem, e aí você tem que treinar isso com o seu time também, que possibilitem que você dê um reset no seu cérebro. Você precisa fazer com que ele foque em outras coisas que são prazerosas para ele, que estimulem ele de outra maneira, e aí cada um vai encontrar a sua. Você pode encontrar isso meditando, você pode encontrar isso fazendo uma palavras cruzadas, você pode fazer isso aprendendo a tocar um instrumento ou aprendendo uma nova língua. Então, qualquer coisa que você possa usar, até mesmo organizar um roupeiro, você pode organizar, você vai exigir teu cérebro o mínimo de raciocínio, que vai meio que dar um reset no meio de todas aquelas tarefas que a gente tem no nosso dia a dia que não vão e que vão levar ele para outro lugar, para outra posição. Então aqui eu estava num cenário tipo onde as pessoas, inclusive eu, estava num cenário complexo, com um time perdido, com medo, pessoas ansiosas, pessoas estavam confusas. E aí eu não era um cenário normal, né? Não era um cenário tipo conhecer um time todo remotamente, todo por câmera, sem nunca ter visto ninguém fisicamente, sem nunca saber como uma pessoa pega um café, como uma pessoa anda. A curva de conhecimento pessoal ela acaba sendo muito mais longa, muito mais extensa, porque você não tem conversas do dia a dia de corredor com as pessoas, então você tem que entender como cada pessoa está encarando aquele momento e como você vai ajudar ela a ter estabilidade emocional para passar por isso, porque a gente foi privado de um monte de coisa que nos fazia feliz, né? Que nos colocava no eixo. E aí você não precisa ser um super-herói para você chegar nesse ponto, mas você pode se inspirar na Beyoncé, que tenta fazer tudo ao máximo, à perfeição, e tentar correr atrás do que você precisa fazer
para conseguir ajudar seu time e garantir que eles estejam engajados para trabalhar com você sem perder a qualidade da entrega nesse cenário surreal que a gente estava vivendo. Então, aqui eu fiz um compilado de coisas que, depois de muito erro e aprendizado, eu li bastante sobre o assunto também, porque é uma responsabilidade minha como líder, de coisas que eu acho que são importantes que você tenha em mente quando você quer manter o engajamento de um time. Então, uma das coisas aqui que eu acho muito importante é o direcionamento. Então, é importante que o time inteiro esteja alinhado quanto ao foco e os objetivos macro do negócio, da área que você trabalha, para eles não ficarem perdidos nas tarefas. Todas as tarefas que a gente faz, elas estão relacionadas a algum objetivo macro, alguma coisa maior. Para as pessoas sentirem parte, elas têm que entender que essas tarefas que elas estão fazendo estão ligadas a um caminho. Ela tem que se sentir pertencida àquilo. E isso não acontece sem que você fale para elas por que elas estão fazendo aquilo. Então, tudo tem um motivo. Então, você deixar isso claro e alinhado com o time inteiro vai trazer bastante benefício, porque as pessoas vão se sentir seguras para encontrar um caminho para fazer as coisas da maneira correta. Tipo, você vai criar uma capacidade dessas pessoas para se adaptarem para encontrar caminho alternativo para fazer as coisas darem certo, para chegar naquele porquê, para chegar naquele motivo. Então, as pessoas elas precisam entender essas tarefas até mesmo para apreciar elas mesmas dentro do macro, assim, né? Então, eu creio que o direcionamento é uma das coisas principais que você tem que dar, alinhado junto com a clareza. É importante que você seja o mais claro com o seu time o tempo inteiro. A gente está num cenário onde as pessoas estão com medo, elas estão incertas, elas tinham medo se elas iam ser demitidas ou não, elas não sabiam se elas iam ter que voltar tendo família no grupo de risco. Então, todo esse alinhamento com a empresa, essa interface, tem que ser feita, você tem que correr atrás dessa informação, você tem que buscar tudo que possa surgir dúvidas junto com o time responsável dentro da empresa que você trabalha, seja ele o RH, seja o CEO, enfim, seja o cargo mais alto que toma decisões importantes quanto à estratégia da empresa, para focar nisso. Então, tipo, você deixa um pouco os OKRs de lado e os objetivos e começa a estar junto com o time nessas iniciativas. Tipo, cara, quando a gente vai voltar? A gente vai voltar com vacina ou sem vacina? Como é que vai funcionar isso? Não estou mais aguentando ficar em casa porque minha rotina em casa é muito maçante, eu já tenho uma pessoa, minha mãe está cuidando dos meus filhos, para mim está muito difícil trabalhar, eu quero voltar, eu posso voltar? Então, você entender esses pontos e deixar muito claro também faz parte desse trabalho. Então, seja claro e identifique e reconheça as emoções das pessoas, o que elas estão passando, o que está deixando elas com medo, ou ansiosas, ou inquietas, e comunica isso para que elas possam tomar ações rápidas na vida delas para aliviar essas emoções, essas tensões que elas estão sentindo e focar no que é necessário, né? E aí, alinhado à clareza, óbvio, vem a simplificação. Tudo que você puder simplificar, você vai simplificar, porque a gente está num cenário complexo, a gente está num cenário com muita dificuldade, e a gente não pode tentar tornar as coisas mais complexas do que elas são. Cara, todo mundo já tem muita treta para resolver, você não precisa vir com mais treta. Então, onde é que você conseguir aliviar esse ponto? Onde é que você conseguir seguir o caminho mais simples, menos carga você vai estar levando para essas pessoas? Então, é muito fácil você tentar simplificar tudo e achar soluções mais fáceis. E ir atrás de soluções mais fáceis. Se você não sabe, procura, busca, corre atrás. Mas esse é o papel como líder também, tentar identificar caminhos alternativos mais simples. E você está nessa posição geralmente por algum motivo. E você vê, e as pessoas vão acabar buscando você, às vezes, para tentar achar isso. Então, é importante que você consiga simplificar o máximo possível sempre que você conseguir. Último, apesar de eu estar às vezes desesperado ou meio fora de mim, é muito importante que você não deixe isso transparecer para as pessoas. Já está todo mundo no cenário. Você é uma pessoa que acaba sendo uma referência. Então, você veste uma carapaça ou você lembra da Beyoncé e lembra que, tipo, cara, você tem pessoas que dependem de você. Elas estão ali porque elas precisam daquele lugar, elas são pessoas individuais, elas têm entregas para fazer, você é responsável por essas entregas e o trabalho é ajudá-las para que elas consigam fazer isso da maneira menos dolorosa possível. Se você estiver desesperado, se você deixar transparecer sua insegurança, sua tristeza, sua emoção, com que
de que forma você vai conseguir motivar essas pessoas. Você não vai encontrar respaldo para fazer isso. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige controle, você precisa achar suas válvulas de escape, mas você não pode ser desesperado nunca, porque o desespero ele não vai levar a nada, ele não vai mudar a situação de ninguém nunca. Então, manter a calma durante todo esse processo é essencial para que o time se sinta engajado, porque muitas vezes eles vão te procurar para pedir ajuda. E se você tiver num nível de desespero, isso não vai acontecer. A pessoa não vai te procurar, você não vai ficar par do que está acontecendo, e aí pode dar muito mais treta para o futuro, né? Outro ponto que eu acho importante é não microgerenciar. Depois que a gente entrou em home office, no home office forçado todo mundo, a gente entende que todas as comunicações que a gente tem agora, elas chegam num volume muito maior por canais muito diversos. Então a gente tem o trabalho sobre o trabalho, não efetivamente o tempo que você está trabalhando, mas o tempo que você está em função do trabalho, como por exemplo, checando Teams, participando de reunião, checando e-mail, checando WhatsApp. As informações chegam de vários lugares. Então o tempo que as pessoas perdem fazendo essas verificações agora aumentou muito durante a pandemia, porque a gente não consegue mais simplesmente olhar para alguém e perguntar uma coisa, e falar alguma coisa e tirar uma dúvida. Isso tudo tem que ser feito por um meio, uma ferramenta de comunicação. E essa ferramenta de comunicação, ela tira tempo, ela tira atenção e ela acaba afetando a produtividade. Se você ainda vai microgerenciar o trabalho das pessoas, você vai atrapalhar mais ainda a entrega. Então, eu aqui como estratégia que eu adotei para entender o que estava acontecendo, porque é importante que você saiba o que está rolando. Eu tinha um time de 11 pessoas depois, então eu pedia para ser copiado em todos os e-mails, porque apesar de eu não microgerenciar, eu sabia o que estava acontecendo, dava uma varredura rápida na situação e entendia quando eu precisava entrar no jogo para ou fazer uma cobrança, ou então dar um suporte, ajudar. Mas eu recomendo que nunca a gente faça microgerenciamento, a menos que pedirem. E as pessoas pedem, porque elas enfrentam problemas. E aí eu não vejo problema nenhum em você pegar, sentar do lado e ajudar aquela pessoa a achar a melhor solução que ela puder para conseguir fazer isso. Então, microgerenciamento sempre vai ser ruim, a menos que ele seja solicitado para você. Tipo um toque no seu corpo, tipo, só se pedir. Bom, delegue e encoraje. E aí você tem que sentir firmeza, você tem que confiar no seu time, você tem que acreditar nele e na vontade que as pessoas têm. Porque se elas tentarem, elas podem... se você não confiar, você vai para o microgerenciamento. Então, no momento que você está delegando, que você está encorajando essas pessoas a tomarem atitudes, a fazerem alguma coisa, você está dando liberdade para elas. E quando elas têm liberdade, geralmente elas se sentem mais confortáveis. Óbvio que as pessoas vão errar, óbvio que as pessoas vão fazer algo que talvez não vai dar certo, e aí o seu ponto como líder não é criticar, muito pelo contrário, você tem que parabenizar a pessoa pela iniciativa e ajudar aquela pessoa a propor caminhos diferentes para fazer aquilo de forma que o erro, por exemplo, que ela fez não se repita. Porque a questão não é que você deixar de confiar no trabalho da pessoa porque ela errou, mas é ensinar a pessoa a não errar de novo. Então, delegar, encorajar, eu acho que faz muito parte desse processo, e essa liberdade acaba trazendo muitos ganhos, porque você só vai fazer um trabalho positivo naquela pessoa em todos os tempos. E aí, outra coisa que eu acho importante é filtrar e ajudar a filtrar. Filtre e ajuda a filtrar. A quantidade de informação, de demanda, de coisas que a gente recebe todo dia, elas mudam muito. Então, se você não conseguir ter uma noção do que é realmente importante e necessário para trocar uma ideia, você vai gastar tempo e vai afetar, consequentemente, a sua produtividade. Então, além de você saber exatamente além de você ter que saber o que é realmente prioritário e o que precisa chegar no seu time, porque tem muita coisa que você pode resolver sem afetá-los, você deve fazer. E a mesma coisa você tem que ajudar eles a filtrar, porque às vezes a gente fica tão imerso num monte de tarefa que as pessoas não sabem ou elas não conseguem sair para fora da situação, ver o cenário macro e tomar alguma ação para começar a priorizar ou entender o que é realmente importante dentro daquele monte de coisa.
Às vezes você pode ter uma tarefa super grande e que pode impactar muito seu tempo, mas ela não é tão necessária quanto uma coisinha que você esteja precisando entregar para um diretor, por exemplo. Então, faz parte do seu papel também ajudar a filtrar e ensinar as pessoas a fazer esse tipo de filtro. Outra coisa que você precisa fazer é tomar atitudes mesmo com medo. Nem sempre você vai fazer tudo com segurança, porque a gente não sabe tudo. A gente está num cenário de home office e às vezes você também não quer incomodar, por exemplo, quem está acima de você com coisas que você pode ou não pode fazer. Então, se você não tomar certas atitudes para defender seu time ou defender sua área ou fazer algo que seja ou demonstrar alguma fraqueza, as pessoas você vai perder credibilidade com seu time. Isso é fato. Tipo, uma expressão, não tirou as, não vou falar com uma expressão machista, mas ela tá em desuso. Mas o que eu quero falar aqui é que a gente precisa tomar atitude mesmo quando tiver com medo. E se tiver uma consequência errada, saber explicar qual foi a sua intenção, por que você fez aquilo e o que deu errado e por que deu errado. Mas tome atitude, seja uma pessoa com atitude, porque é isso que os liderados esperam de você. Eles esperam que você se posicione perante o que vai acontecer. E isso implica, como consequência, em assumir as responsabilidades. E aqui, quando eu falo em assumir as responsabilidades, é assumir as responsabilidades sobre o seu time. Tipo, a culpa, se uma coisa der errado, e a gente vem falar de culpa, a culpa é sua, porque o time é liderado por você e você deixou acontecer. Então, o seu papel aqui é identificar onde aconteceu o erro, por que esse problema começou, o que a gente poderia ter feito melhor para que isso não se resolvesse, que processo pode ser criado para mapear eventos futuros que poderiam acontecer em função disso que você deixou de fazer. Mas é importante que você como líder tem que lidar com os problemas junto com seus clientes. O seu time que pode ter errado, ele está sob sua responsabilidade. E você está acima dele justamente para ir lá e pedir desculpa e ser humilde e dizer, cara, desculpa, meu time errou, a gente está tentando entender cenários melhores para tentar evoluir nesse quesito, enfim. Mas, tipo, compre essa briga, sabe? Assuma as responsabilidades, porque isso implica também proteger teu time. Se acontece uma bomba que está acontecendo numa empresa e você foge enquanto deixa o seu time na frente se ferrando, cara, todo o trabalho que você faz ele vai cair por água abaixo. Então você tem que peitar, você tem que proteger, você tem que tomar partido, você tem que brigar por ele, você tem que se fazer presente, porque isso ajuda a manter o engajamento. As pessoas entendem que elas têm alguém lá que está lá por elas e que vai manter elas protegidas, independente do que aconteça. Então, quando as pessoas se sentem seguras, elas também não têm medo. E o fato delas não terem medo implica em elas ousarem, em elas fazerem coisas um pouco diferentes dos que elas costumavam fazer, porque elas sabem que se der alguma merda, vai ter alguém lá por elas. Óbvio que, tipo, tem que ter uma parcimônia nesse balanço, mas é extremamente importante que as pessoas se sintam confortáveis para usar e para ir adiante para fazer as coisas que elas querem. E aí, uma ferramenta que eu aprendi a usar na Team, e aí eu fui aprendendo ao longo do tempo, que para mim surtiu muito efeito, foi o Use One-on-One. É uma ferramenta que, tipo, ela tem que ser usada com muita maestria, porque é um tempo importante, é um tempo que você tem uma conexão com uma pessoa, uma conexão que às vezes você não teve nem física, e é o momento que você vai se conectar e entender e ajudar aquela pessoa a evoluir. Você vai falar sobre você vai falar sobre ela, mas de uma forma muito objetiva, onde a gente tem uma conversa com uma meta, ela tem que ter um objetivo, ela não pode ser uma conversa simplesmente vaga. Então, você não vai tratar só de meta ou do que está acontecendo, mas você vai tratar de para onde você quer levar a sua carreira. Como eu posso te ajudar a levar a sua carreira? Eu até trouxe aqui algumas perguntas que eu acho legais da gente usar nesse tipo de ferramenta, né? Tipo, objetivos pessoais, quais são e como a gente pode fazer para alcançar eles, que tópicos mais úteis você quer discutir hoje nessa conversa. Tipo, tu tem noção de para onde é que a gente quer chegar como empresa? Você está alinhado com os objetivos? Tipo, que competência, hard, soft skills de habilidade você quer desenvolver em você? Como é que eu posso te ajudar a fazer isso? Como é que tu gastou teu tempo na semana passada? Teve alguma coisa que está empecilhando o seu trabalho? Onde é que eu posso te auxiliar? Tem alguma coisa tirando o seu sono? Tipo, o que você acha que são os seus maiores desafios? O que você vê hoje que te brocha ou que te tira a sua perspectiva no trabalho? Tipo, então aqui eu deixei
conjuntinho de perguntas, assim, que eu acho legal da gente trabalhar nesse tipo de reunião, e tem algumas que podem ser repetidas, sim. É um momento ótimo para você colher feedbacks, entender onde é que você errou, e onde é que você pode crescer, onde é que você pode se desenvolver. É um momento onde as pessoas elas têm intimidade para falar com você sobre coisas que estão erradas no seu time, que você às vezes não está vendo, não está ciente, e é necessário muita empatia e se colocar de lado a lado e nunca numa posição de chefe. Você tira o crachá nesse momento e se coloca como uma pessoa que está ali para auxiliar e não para mandar, digamos assim. Então, é uma ferramenta super útil. Eu acho que ela faz uma diferença gigante na evolução das pessoas e no engajamento das pessoas, porque ela tem continuidade. Então, eu mantinha uma recorrência de cada 15 dias com as 11 pessoas do meu time. Tomava bastante tempo, para meia hora, mas é essencial para que era essencial para que eu conseguisse manter engajamento e entender se eu tinha algum ponto crítico ou não que eu deveria atacar, ou até mesmo, tipo, por exemplo, remanejar trabalho, porque eu vejo que alguém está super sobrecarregado, aquela pessoa está precisando de um tempo, ou ela está ansiosa, ou ela está com problema em casa, ou a mãe dela está com Covid. Então, é um momento onde você consegue pegar e fazer esse tipo de alinhamento e garantir que o time esteja performando de uma forma bacana. Um outro fator que eu acho super importante, e eu acho que você não tem que cobrar dos seus liderados, mas é um papel seu, liga a sua câmera. A pessoa te vê faz toda a diferença no dia a dia. Aumenta a velocidade de empatia, de engajamento, de conhecimento, a pessoa entende o que você está falando, você consegue olhar no olho dela, mesmo que por uma tela, você está vendo ela se expressar, o poder da expressão é muito alto. Por mais que ou você não, o laque tenha acabado, põe uma brusinha, vai para frente da câmera, fala com as pessoas, se mostra, nunca cobra isso das pessoas, porque às vezes as pessoas não estão com ânimo, elas não se sentem confortáveis, ou elas estão num cenário, ou elas têm vergonha da própria casa. Então, tipo, respeite muito essa vontade e ligue a sua câmera e tipo, cara, nunca force, nunca obrigue o outro lado a fazer isso. Mas eu achei que é uma ferramenta importante e que fez diferença depois que eu perguntei para os meus liderados, cara, depois de um tempo, agora antes de sair, que eu saí da TIM recentemente, eu perguntei, cara, e aí eles falaram que super ajuda, porque você cria uma conexão que acaba sendo mais verdadeira com a pessoa. E é para finalizar, uma coisa que eu sempre acho que se constrói, eu acho que todo mundo aqui deve saber, mas as pessoas sempre devem ser colocadas em primeiro lugar, não uma meta, não é um número, não é um objetivo de uma empresa. A gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com vidas, cada uma tem um comportamento, tem uma história, cada uma tem seu sofrimento, cada uma encara as coisas de uma maneira, então você tem que tratar uma pessoa por vez e uma situação por vez. Porque apesar de você ter um time e você liderar um time, você está liderando pessoas que são completamente diferentes. E é importante que você se situe pessoa por pessoa e que você se faça presente na vida delas para que você consiga mantê-las engajadas mesmo num cenário tão horrível como que a gente está. Então, eu acredito muito que ajudar as pessoas a se desenvolver e mantê-las engajadas colabora para que o resultado venha. Você não precisa cobrar resultado. Você não tem que perguntar por que não vendeu tanto, por que a gente não teve tanta aquisição, ou por que o nosso índice de churn está tão alto. Não é isso. Você tem que entender para a pessoa, cara, vamos te ajudar a mudar isso, o que a gente está fazendo que está errado, vamos te desenvolver, vamos te tornar a pessoa mais foda da tua área, para que você cresça, para que você evolua, porque o resultado ele vem. Ele é uma consequência do seu trabalho. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham curtido. Usem máscara. E obrigado pela atenção aí. Maravilhoso, Lipe. Muito obrigada. A gente abre agora para perguntas, pessoal. Alguém tem algum comentário? Quer compartilhar algum relato? Se identificou com as coisas que o Felipe trouxe? Agora é o nosso espaço de troca. Eu vou pular aqui, Felipe. Eu achei muito legal o que tu falou. E esse convite à reflexão, né? Que a gente está realmente num cenário atípico, não é? Tem muitas empresas ali que seguem com mesmas metas, mesmas lógicas de trabalho, sendo que as pessoas não estão. Ninguém está pleno nesse momento.
Exato, exato. Então eu achei isso muito, muito válido, assim. É um processo, né? A gente até agora está sofrendo. A gente não sabe quando vai acabar isso. Está todo mundo ansioso, todo mundo quer uma vacina, todo mundo quer voltar à vida normal. Só que a gente não tem perspectiva. Então, você como líder, você tem que ter um controle emocional da situação. Para não deixar a peteca cair, cara. Você tem vidas, são responsáveis por você. Você tem responsabilidade sobre essas pessoas. Porque muitas precisam do dinheiro, às vezes elas não estão lá nem porque elas querem, elas estão lá porque elas precisam, e você tem que entender isso, e você tem que tentar tornar isso o mais humano possível, sabe? Para que as entregas venham de forma natural, e não vai se demonstrando nesse momento, tipo, sim, vale a pena dizer que você está sendo afetado também, mas, tipo, você não tem que chegar pro seu liderado e dizer, putz, meu dia tá uma merda, cara, tá uma bosta, olha que perspectiva a gente tem, que bosta de vida é essa? Cara, você não pode fazer isso. Como é que a pessoa vai querer trabalhar? Ela vai se afundar no sofá, ligar um seriado e não vai trabalhar, saca? Tipo, ninguém... Então, é seu papel, ajudar, motivar e achar ferramentas que permitam que essas pessoas se desenvolvam e cheguem onde elas precisam, né? Ou até que seja para deixar o dia mais leve, né, Lipe? Você estava falando muito da questão, né, de expectativas de entregas, né? As coisas não pararam de acontecer por conta da pandemia, né? As necessidades das organizações ainda estão aí para remoldar e a gente precisa seguir, né? Mas não é sobre isso, né? Não é sobre o resultado, que é bem aquilo que tu falou, assim, né? É de poder, né, fomentar e criar um ambiente onde a pessoa pertencendo, ela vai se sentir bem, né, para poder Exato. entregar o melhor dela. Não, ela tem que ver propósito, né? Tem que ter propósito. Olha, tem uma ex-liderada aqui, a Fê tá aqui. E Oi, Fê, Fê, conta um boa tarde. pouquinho como é que foram as ações do LIP no dia a dia, na prática, assim, né? A Renan também tá aqui. Oi, Oi, Fê. ai, Oi. gente, foi incrível, assim, não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas o Fê realmente inspirou bastante, sabe? Todo mundo que trabalhou na equipe lá da TIM só falava bem dele, assim, questões muito por conta da gestão empática dele. Eu acho que o que ele sempre fazia no one-on-one, que ele mostrou aí, que ele sempre perguntava primeiro se a gente estava bem, se a gente estava com algum problema. E ele realmente queria se importar, sabe? Ele se importava com a gente. Então, acho que isso faz total diferença, assim, na liderança. Então, ele realmente foi um exemplo, assim, de líder empático. Faz total diferença no resultado da equipe. Obrigado, Fê. Saudades. Ai, saudades! Tenho certeza que ele se importa até hoje, Fê. Com Nossa, certeza. com certeza. Eu achei bem Bacana. legal, gente, ali o último slide que você fala de não perguntar por que que tem churn, o que está acontecendo. Nos nossos one-on-ones da minha empresa tem uma pergunta que também fazemos a cada 15 dias, né, meia horinha, e tem uma pergunta que tem alguma barreira que esteja te atrapalhando e que possamos encontrar uma luz juntos? É essa a pergunta exata, assim. Então, Sim. acho bem bacana. É. E como Customer Success, eu achei maravilhoso trabalhar de casa, porque eu falo com o cliente o dia inteiro. Então, assim, o home office foi uma benção, gente, porque eu já trabalhei numa empresa, numa sala aberta com 30 pessoas falando ao telefone. Muito bacana o conceito, mas na hora de atender mesmo as pessoas e conversar é uma Difícil. loucura, assim, você sai cansado, né? Eu já Então, fui, eu já fui hoje CS, eu fui CS na RD e era uma galera, eram, sei lá, 40 Nossa, pessoas lá mesmo, imagino, muita gente no e telefone o dia todo mundo inteiro, falando um né? lado do outro, assim, tipo, era tenso, assim, tipo, você dá vontade de pegar e olhar pro lado, fica quieto. Então, assim, para atender foi ótimo, mas realmente, assim, faz muita falta almoçar com as pessoas, ah, porque a gente torna as pessoas do trabalho nossos amigos, né? E não tem mais isso, assim, eu entrei em home office, então eu não consegui me aproximar tanto a ponto de, não sei, é diferente, né? Aquele almoço, aquele happy hour. Até mesmo a transição, ela acaba sendo um pouco mais esquisita, né? Porque, por exemplo,
você entra numa empresa, sai de uma empresa, eu nunca usei meu crachá. Eu nunca entrei na empresa, tipo... Então, geralmente você tem um processo, né, de pegar suas coisas, quando você sai, você leva embora. Cara, eu não peguei nada. Eu não tive isso, sabe? Tanto para entrar quanto para chegar. Você não constrói um ambiente físico e uma ligação. A ligação ela fica um pouco diferente, assim, do que você está acostumado, né? Tem um pouco Então, E o eu uso nunca... da câmera ajuda muito também. Eu não consigo atender um cliente ou fazer uma reunião com um colega sem ligar minha câmera. Eu acho bem estranho. Eu ia falar agora, vocês comentando isso dos crachás e tal, a falta que faz a questão de ter rituais, não é? Aquela coisa, tipo, o trânsito é chato, mas era o momento que você fazia o switch, né? É, Então, quando você falou exato. essa questão de transicionar o tempo e tudo mais também, É muito e bom. até isso ia ser legal, Felipe, se comentar como é que mecanismos ou que técnicas que você usou para conseguir fazer essas transições, sabe? De não agora que o trabalho entrou na casa, como é que você faz esse switch, né? Como é que você incentiva o seu time a fazer o switch entre momento de integração, momento de respiro e recharge e um momento de foco? Tipo, a gente tinha, ao longo do tempo, a gente vai criando coisas, né? Tipo, mecanismos, reuniões, tipo, então a gente tinha uma reunião por semana que a gente, né, que era tipo um happy hour, chamava de hora feliz, onde, tipo, cara, a gente bebia, tipo, e levava uma vida normal e tentava desligar, sabe? Fazer uma descompressão, assim, falar sobre coisa, conhecer mais a rotina de cada um e tentar criar esses vínculos, né? Tipo, porque é muito estranho. Você tá lá, você passa 8 horas do seu dia ficticiamente ao lado de uma pessoa, uma coisa meio surreal, assim, porque você tá com a pessoa, mas não tá, mas você fala com ela o dia inteiro e você não tem tempo de almoçar e trocar uma ideia. Você não almoça com ela, então você não vai trocar uma ideia. Putz, foi no aniversário da minha sogra, aconteceu tal coisa, ou tipo, não tem esse tipo de conversa. Então você tem que trazer um momento para que isso aconteça, sabe? E é importante, porque quando você isso acaba acarretando de uma certa forma na união do time, né? Tipo, trazer a realidade e a vida não profissional para dentro do ambiente de trabalho é necessário para criar esses bounds, assim, né? Tipo, entre as pessoas. Então, é importante que você tenha momentos assim, e às vezes você leva isso pro dia a dia também. Você pega e faz uma piada no meio de uma reunião de trabalho, sabe? Tentar trazer leveza para o dia a dia é muito importante. É muito importante ser leve. Porque já tá tudo tão difícil, sabe? Então, quanto mais você conseguir facilitar isso, melhor para todo mundo, assim. Bom, Mais algum é isso. comentário, gente? Com isso, acho que a gente conclui nosso momento juntos hoje. Lipe, você é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo como pessoa e muito bacana poder ouvir um pouquinho o relato da Fê. Fê, que legal que tu estava aqui conosco hoje para trazer um pouquinho sobre esse ser humano, esse profissional maravilhoso que o Lipe é. Seguimos aí, né, na expectativa de dias melhores, não sabemos quando, mas sabemos que momentos como esse aqui são bem importantes, né? Para a gente seguir trocando. Obrigada, gente. Desde já um bom finalzinho de semana para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que eu tenha podido acrescentar alguma coisa para vocês também. Com Então, certeza, fica o Lipe. final de semana aí. Tchau, gente. Tchau.